mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de longe conclui que sua dor não mais existiria se tão somente tocasse em Jesus. Bem mais que um mero desejo de ir, ela correu e em meio à multidão tocou Jesus e com fé percebeu que um milagre ocorreu, foi libertada da dor. Olá, estamos mais uma vez reunidos. Não sei se vocês já estão ficando cansados de todos os domingos estarem nos assistindo, né? Espero que não. Nós também temos nos esforçado para tornar esses momentos bem agradáveis para estudarmos a palavra do Senhor. Eu sei que nós estamos atravessando tempos difíceis. Quando a gente pensa que as coisas estão se acalmando, o que se observa através dos noticiários e notícias mesmo que chegam até nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, é que as coisas não estão ainda tranquilas. Nós temos que continuar buscando ao Senhor e unidos estudando a sua palavra. Por isso eu vos convido a estudarmos hoje essa lição tão preciosa que tem como o título O Toque da Fé. Eu até gostaria que o título fosse diferente. Talvez os irmãos que escrevam essas lições, se me ouvirem, podem até achar que eu sou um cara chato, mas não é. Nós estamos estudando uma sequência de Cristo se revelando e hoje o tema seria, no meu modo de entender, Cristo se revelando a uma mulher enferma há cerca de 12 anos. Mas tudo bem, isso aí também não vai alterar o sentido profundo do estudo que nós temos para hoje. A todos uma boa lição. Nós vamos continuar um pouco escondido de vocês ao restante dessa lição, mas com certeza nós estamos procurando fazer o melhor para levar a palavra do Senhor. 4. Como está aqui nessa tela. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4, onde nós lemos: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, quer dizer, a salvação, né, tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nesse caso aqui o Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, pelos apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, nós temos aqui esta boa notícia de que a mensagem que nós temos ouvido, ela primeiramente nos foi trazida pelo Senhor e depois confirmada pelos apóstolos, e nisso tudo Deus, juntamente com eles, se manifestou a todos nós por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, como nós vamos ver hoje, mais um dos sinais que o Senhor realizou aqui entre nós. Atenção. Na terça-feira, eu selecionei Marcos capítulo 5, versículo 27, onde lemos: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás,
vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Nós vamos, daqui a pouquinho, comentar mais sobre este versículo. Atenção. Na quarta-feira, separei Marcos 5:30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Mais uma vez, nós temos aqui um texto que vamos estudar mais detalhadamente daqui a pouco. Na quinta-feira, Marcos capítulo 5, versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Que palavras confortantes partindo do nosso Senhor. E o versículo diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre. Sexta-feira, Lucas 7:13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Esse é um conforto que o Senhor tem nas horas de aflição. Ouvir esta voz do Senhor nos traz alento, nos traz alívio. Não chores. E encerrando as lições da semana, no sábado, Lucas 8:48, o Senhor disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que despedida amorosa, confortante, vai-te em paz. Nosso Senhor Jesus, ele sempre procurou promover a paz. Quando ele ressuscitou e encontrou com seus discípulos, ele repetiu lá em João, no finalzinho lá, capítulo 20, se não me engano, ele repetiu por 3 vezes: a paz seja convosco. Esse é o nosso Senhor. E assim nós temos visto as lições durante a semana. Agora nós vamos estudar propriamente dita a lição de hoje, domingo, dia 6 de dezembro. Primeiro domingo do mês de dezembro, lição número 10. Convido vocês para lermos juntos o textuário desta lição. Eu sempre lembro dessa oportunidade que o Senhor nos dava aí na abertura da escola dominical, quando o superintendente convidava todos para lermos o textuário. Vamos fazer isso? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Nesta tela nós temos, mais uma vez, a citação do texto da lição. Marcos 5, 25 a 34. E eu faço essa tela para chamar bem a atenção dos meus queridos irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta neste texto durante todo o estudo, para que possamos aprender mais e mais o que o Senhor tem para nós nesta manhã. É muito importante estarmos atentos, acompanhando os textos que serão citados no decorrer da lição. Nesta lição de hoje, eu observei 7 itens contidos no texto que vamos dissertar e esperando que esses temas aqui, esses itens, possam nos ajudar a compreender. O primeiro, o sofrimento na vida das pessoas. Nós vamos ver isso
com base nos versículos 25 e 26. O segundo, a fé nasceu no coração de uma mulher enferma, versículos 27 a 28. Terceiro, a atitude da mulher ao pôr sua fé em ação, versículo 29. Quarto, a atitude de Jesus ao perguntar: quem tocou na sua veste? Quinto, a atitude dos discípulos ante a pergunta de Jesus, versículo 31. Sexto, o olhar compassivo de Jesus, versículos 32 e 33. E, finalmente, o último, Jesus se despede da mulher que fora curado. Nesse primeiro item, nós podemos pensar a questão do sofrimento que se abate sobre todos nós enquanto vivemos aqui nesse mundo, nessa terra. O sofrimento não é restrito a uma ou outra pessoa. Pelo que eu observo, todas as pessoas passam por momentos difíceis no seu dia a dia. Uns mais, outros menos. Mas é quase que inevitável que sobrevenha ao ser humano tempos de dificuldades, em especial na área de saúde. Nesse texto nós vemos aqui a história de uma mulher que há 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Alguns acham que esta hemorragia era causada possivelmente por uma irregularidade menstrual, que além de causar sofrimento físico, tornava aquela mulher impura à vista dos costumes religiosos judaicos, inclusive contido na lei. Em Levítico, capítulo 15, versículos 25 a 27, está relatado ali os cuidados que uma mulher numa situação dessa precisa tomar para evitar contato com as outras pessoas. Esta mulher parecia ser uma pessoa de posse, porque diz o texto que ela gastara todos os seus recursos na mão de vários médicos. Portanto, ela não ficou apenas tratando com um médico, ela tratou com diversos médicos. E nenhum desses médicos conseguiram descobrir um remédio eficaz para a sua enfermidade. E ela, em vez de melhorar, em vez de alcançar melhora, ela ia, como diz o texto, de mal a pior. Portanto, nós não devemos nos surpreender com a enfermidade. Ela existe e todos nós estamos vulneráveis à enfermidade. Essa semana eu estava, na terça-feira, dia 1º, eu estava num local aguardando ser atendido e justamente na hora que estava passando um programa na televisão, liderado por uma apresentadora bem famosa, num desses canais também bem famosos. E eu observei, há muito tempo que eu não assistia esses programas, eu assistia aquela apresentação, foi 1 hora de programa, isso na terça-feira. Na quarta-feira, eu li o noticiário que aquela apresentadora estava diagnosticado com uma doença severa, uma doença difícil, não impossível, mas difícil.
Eu fico imaginando aquela senhora ali apresentando o programa, uma pessoa famosa na mídia, como deve ser a vida dela agora que veio o diagnóstico dessa doença muito difícil, dessa doença severa, como eu falei. Portanto, meus irmãos, nesse primeiro item, nós podemos ter bastante clareza que o sofrimento da nossa existência aqui na Terra. Nós não podemos discernir o porquê, mas Deus sabe o porquê. É claro que eu digo que nós não podemos discernir, mas a gente sabe também que uma boa parcela dos nossos sofrimentos é causada pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Uma boa parcela, não estou dizendo todas, mas não podemos descartar que muitas vezes pagamos o preço da nossa desobediência com o sofrimento. Portanto, esse é o primeiro item que nós observamos no estudo desta lição, o toque de fé, o toque da fé. Neste segundo item, podemos observar, vocês com a Bíblia aberta aí, lendo, vocês veem que aquela mulher, ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela soube que havia alguém importante nos dias dela que estaria operando coisas extraordinárias no meio do povo. E eu não tenho dúvida, pelo que nós lemos lá no versículo 34, que naquele momento nasceu no seu coração uma fé de que ela poderia ser curada através do Senhor Jesus. Nasceu no seu coração esse pensamento que se transformou numa confiança, numa fé. Quando ela, pensando, disse que se ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Como ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isso é muito importante estudarmos e pensarmos. Será que nós também pensamos dessa maneira? Se nós apenas tocarmos na orla do vestido, é claro que nós estamos falando de um sentido simbólico. Não estamos dizendo que hoje nós precisamos tocar na orla do vestido do Senhor, até porque isso não é possível. Mas mesmo que isso fosse possível, o que foi importante aqui não foi o ato dela ter ido tocar nas vestes do Senhor, mas sim no ato dela ter tido um coração de fé. Ela foi curada não pela obra, não pelo esforço de enfrentar a multidão, de estender a mão até a orla do vestido do Senhor, mas ela foi curada porque a fé nasceu no seu coração. Então, ficamos aqui com esse segundo item, pensando, o milagre na vida daquela mulher veio após ela demonstrar no seu íntimo uma fé em Jesus Cristo. Nesse terceiro item, aquela mulher parte para a ação. Ou seja, ela antes pensou, sentiu desejo de fazer aquele ato, aquele gesto, porque ela sabia que iria ser curada. Mas ela agora toma uma decisão, toma uma atitude. E ela vai ao encontro do Senhor. Enfrentando todos os obstáculos, ela vai ao encontro do Senhor. E diz o texto que assim que ela
estende a mão e toca na veste do Senhor, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquela enfermidade. Que Marcos fala daquele flagelo, que era uma doença incurável. Ela estava desenganada e agora, num piscar de olhos, ela fora curada. Mas tudo começou no item 2, com a fé no coração. E agora ela parte para uma ação de não ficar apenas no pensamento, mas agindo. E ela recebe do Senhor a maravilhosa graça da cura. Agora, meus irmãos, observemos a atitude de Jesus. No versículo 30, nós vemos que o Senhor reconheceu que dele saíra poder imediato, dele saíra poder. E ele, o nosso Senhor, vira-se para a multidão e pergunta às pessoas ali ao volta dele: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Eu tenho pensado muito nesta pergunta do Senhor durante esses estudos, não só para essa lição de hoje, mas para outras lições que nós já temos estudado esse assunto. E me passa o pensamento de que o Senhor sabia quem havia lhe tocado, mas ele ali usa uma estratégia de buscar daquela mulher uma declaração em público de que ela fora curada, porque aquela cura precisava de ser divulgada. Aquela cura não era para ficar em segredo, mas ela precisava ser anunciada, até porque a enfermidade que aquela mulher tinha no seu corpo dependia do aval do sacerdote ao examiná-la para de fato ver se ela estava curada. Jesus pergunta, e uma coisa que a gente tem que pensar, Jesus aqui não está falando porque ele desconhece as coisas. Nosso Senhor Jesus, nós conhecemos os seus atributos e sabemos que a onisciência, a onipresença e a onipotência são 3 atributos clássicos no Senhor, além de tantos outros. Mas ele, como onipotente, que conhece, aliás, que tem poder sobre todas as coisas, onisciente, que conhece todas as coisas, onipresente, que está presente em todos os lugares. Então, ele, como onisciente, com certeza, ele faz essa pergunta para motivar uma discussão ali, uma resposta daquela mulher. Mas antes que aquela mulher se manifestasse, nós observamos no versículo 31 a atitude dos discípulos ante aquela pergunta. É natural. Eles argumentaram ao Senhor Jesus: Mestre, vês que a multidão te aperta? Como o Senhor diz quem me tocou? É natural que os discípulos fizessem essa pergunta ao Senhor.
fizessem esse comentário. Mas o Senhor Jesus, ele insiste nessa questão, e diz o versículo 32, está escrito aí, que ele olhava ao redor para ver quem fizera aquele ato. Eu fico imaginando esse olhar do Senhor Jesus, assim, em volta, e aquela mulher ali, talvez toda encolhida, envergonhada, com medo. Fico assim, eu pensando, não sei se isso tem sentido, mas o fato é que o Senhor deve ter fixado nela os olhos. Porque no versículo 33, nós lemos que a mulher, atemorizada, tremendo, porque ela tinha certeza de que fora curada, como está escrito, ela toma uma outra atitude agora. A primeira foi de ir enfrentar a multidão e tocar nas vestes do Senhor. Agora ela toma uma outra atitude. Ela vai e prostra-se diante dele, diante da multidão, diante do Senhor, mas com a multidão vendo, com os discípulos vendo. E ela declara toda a verdade. Ela diz a ele: Senhor, contou a história dela. Há 12 anos eu venho sofrendo, padecendo dia e noite. Isso é o que estou acrescentando, mas provavelmente era isso mesmo. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, quando faz a pergunta, quando olha com esse olhar de compassividade aquela mulher, nos faz pensar que esse é o nosso Jesus. É aquele Jesus que está conosco todos os instantes da nossa vida. Nele nós podemos confiar. Eu quero abrir aqui um parêntese para comentar sobre esta pergunta de Jesus. Há muitos anos, talvez já mais de 20 anos, reuniu conosco aí em Madureira um presbítero, um dos fundadores do trabalho aí em Madureira, juntamente com o irmão Mateus, o irmão Jacinto Correia, o irmão Manuel Silva, nosso irmão Ciro Fraga. Ele foi um dos pioneiros aí na igreja. Era um irmão de um conhecimento da palavra muito expressivo. Um irmão que tinha uma fala mansa, sempre trazendo ensinos para a igreja. Em especial para a classe Davi, que era a classe que eu, na época, fazia parte como aluno. E eu lembro perfeitamente que, uma certa ocasião, ele estava ministrando uma lição e ele comentou que existem 3 tipos de perguntas. 3 tipos de pergunta que muitas vezes o professor faz. Ele ali se referindo na classe da escola dominical. Talvez ele tivesse razão para isso. Mas ele disse-nos que tem aquele professor que pergunta para saber. Tem aquele professor que pergunta para ensinar. E tem aquele que pergunta para envergonhar. Isso mesmo, envergonhar. Aquele que pergunta para saber, de fato, ele não sabe, ele quer a informação. Por exemplo, se
um professor, não sabendo a idade do aluno, pergunta quantos anos ele tem. Ele quer saber a idade. Ele não tem essa informação, ele precisa dessa informação. Da outra maneira, ele pode perguntar para ensinar. Ele pode provocar uma pergunta, por exemplo, qual é o maior rio do Brasil? Ele de antemão já sabe que o ouvinte, o aluno, não vai responder que é o rio Amazonas, mas ele quer provocar essa pergunta para dizer desse grande rio do nosso norte, que nasce lá na Colômbia, Bolívia, nos países andinos ali, e atravessa todo o estado do Amazonas. Mas também tem aquele que faz, então, a pergunta para colocar o aluno envergonhado perante os demais, porque ele sabe que o aluno não vai responder e vai ficar chateado com aquela pergunta. Mas Jesus não fez dessa maneira. Eu trouxe eu pensei nesse exemplo do irmão Ciro Fraga, desse ensino, melhor dizendo, para dizer que Jesus não fez a pergunta nesse sentido. Ele não fez para saber, porque ele já sabia, mas ele fez para ensinar. Ele está nesse segundo item, ele fez para ensinar. E aqui nós temos, então, ele olhando para aquela mulher com esse olhar compassivo, e no versículo 34, ele diz àquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Salvou a alma e salvou também o corpo da enfermidade. Duas salvações, uma física e outra espiritual. Vai-te em paz. E o Senhor despede aquela mulher, dizendo: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que o Senhor nos abençoe até aqui no estudo desta preciosa lição. Então, partindo para a conclusão, meus amados irmãos, vamos pensar nessa bênção maravilhosa que o Senhor promoveu àquela mulher. O Senhor se revelou àquela mulher como o médico dos médicos. E nesse médico nós podemos confiar. Nós estamos vivendo uma época que precisamos confiança total no Senhor Jesus. Uma confiança redobrada, porque os dias são difíceis. Que o Senhor nos abençoe com esta preciosa lição. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estudaremos um assunto também muito importante. Eu estou pensando nesse assunto, já estou planejando a lição do próximo domingo. Vamos aprender e ver se conseguimos deixar bem claro essa questão das duas ressurreições que estão por vir. É um assunto interessante, eu não vou dizer que é difícil, porque está na palavra bem detalhado, mas eu peço a vocês que leiam os textos, e se houver dúvidas no decorrer da lição, ou depois que ela for explanada, fale conosco, porque nós estaremos muito à disposição para ajudar. É um assunto teológico importante, porque aqui está a nossa, vamos dizer assim, direção, não nossa no sentido como igreja. Nós vamos explicar isso melhor na próxima lição. Que o Senhor abençoe a todos e fiquem firmes no Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, como sempre temos feito, agradecendo ao Senhor por esta lição.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós temos nos debruçado diante da Tua palavra, buscando compartilhar com os nossos irmãos uma experiência dessa feita. Nós temos visto esta mulher, não sabemos o seu nome, mas sabemos que ela era, antes de ter fé no coração, uma mulher sofredora. Mas quando nasceu no seu coração a fé no Senhor Jesus, e ela foi ao encontro do Senhor, ela foi alcançada pela grande bênção da salvação e da cura do seu flagelo. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pelo teu amado Filho. Oramos em nome dele. Amém. E assim, meus irmãos, até o próximo domingo, se o Senhor permitir.